A ativista Greta Thunberg estava entre os ativistas climáticos detidos durante protestos contra a demolição de uma vila carbonífera da Alemanha. Um bloco de crianças chocou quem assistiu à Parada Gay de São Paulo. Com o nome Crianças Trans Existem, o grupo luta por direitos dos homossexuais no Brasil. Guerra híbrida é como um jogo misto, usando estratégias militares tradicionais, cibernéticas e informações para alcançar objetivos. É uma combinação de táticas. Um exemplo atual de guerra híbrida seria a situação entre Rússia e Ucrânia. Além das operações militares convencionais, a Rússia tem usado táticas de guerra cibernética para desestabilizar a Ucrânia, ao mesmo tempo em que emprega técnicas de propaganda e desinformação para influenciar a opinião pública. Isso cria uma abordagem multifacetada, incorporando elementos militares, cibernéticos e psicológicos para atingir seus objetivos estratégicos. Outro exemplo claro de desinformação na guerra híbrida entre Rússia e Ucrânia é a disseminação de notícias falsas sobre eventos ou ações do governo ucraniano. Isso pode incluir histórias inventadas, manipulação de imagens e vídeos, tudo projetado para influenciar a percepção pública e minar a estabilidade do país. Essas táticas visam criar confusão e desconfiança na sociedade ucraniana e internacional. Mas, tem outra forma de guerra híbrida que poucos falam, que é o financiamento de ONGs com propósitos de desestabilizar países. Por exemplo, é sabido que a Rússia financia algumas ONGs para transportar imigrantes do norte da África através do Mediterrâneo, com barcos motorizados para a Europa e assim encher a Europa de imigrantes. Além da Rússia, a China e alguns países árabes como a Arábia Saudita também fazem isso com produções americanas, como filmes e séries, e financiando políticos e ativistas com ideologias radicais para fomentar o ódio entre direita e esquerda e assim fazer com que a sociedade seja mais fragilizada nesse processo, enfraquecendo ela como um todo. Como diria Napoleão, dividir para conquistar. A norte-americana Judith Tai Raanan e sua filha, Natalie Raanan, de 17 anos, foram libertadas pelo grupo radical islâmico Hamas após 2 semanas como reféns. Uma delas disse que foi bem tratada pelo grupo terrorista, porém foi a pior experiência de toda a vida dela. Quem defende o Hamas e a causa palestina dizem que por ela ter falado que eles a trataram bem, daria mais legitimidade ao que o Hamas fez dia 7 de outubro. Já a outra parte se atentou na fala: foi a pior experiência de toda a minha vida. Essa guerra de narrativas é parte fundamental na guerra híbrida quando uma narrativa é criada para defender apenas o lado que convém, excluindo a parte que prejudica seu próprio lado, assim prejudicando a visão completa dos fatos só para ganhar a guerra ideológica em que estão envolvidos. Nisso também pode-se incluir fake news e manipulação de imagens. O caso Snowden exemplifica como informações reveladoras podem usadas, o governo americano espionando seus cidadãos e autoridades de outros países em busca de informações para conseguiram se preparar para todos os cenários possíveis e assim sacrificando a liberdade de muitos. E assim criando uma narrativa que, muitas vezes, omite detalhes incômodos. Essa manipulação de informações, combinada com táticas como fake news e a distorção de imagens, ilustra a guerra ideológica em curso. Além de manipular informações, esses agentes também exploram movimentos políticos, como o ambientalismo, para atender a seus próprios interesses. Um exemplo notável é o financiamento russo para desativar usinas nucleares na Alemanha. O objetivo era assegurar a dominação russa sobre a matriz energética alemã, majoritariamente dependente do gás russo. Essa estratégia não apenas aumentaria os lucros para a Rússia, mas também reduziria a dependência alemã, tornando a Alemanha menos vinculada ao gás russo e, por conseguinte, ampliando a influência russa em toda a União Europeia. Na arena da guerra híbrida, a Rússia se destacou, e um exemplo emblemático foi o papel desempenhado no Brexit. O impulso por trás da guerra na Ucrânia, liderada por Vladimir Putin, incluiu o receio do fortalecimento da OTAN. Para debilitar o bloco, era essencial que um membro consolidado como o Reino Unido se retirasse da União Europeia. Essa estratégia visava enfraquecer a OTAN, fomentar rixas internas e fragmentar ainda mais a União Europeia, consolidando, assim, a posição da Rússia contra o Ocidente.